Começou? Meus irmãos, estamos reunidos e vamos, para começar, ler do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, o item 25, que diz: todos estamos constantemente sendo convidados a progredir. Nenhum de nós poderá ficar estático, como um eterno expectante. Continuamente somos obrigados a mudar de ideia, de sentimentos, para melhorar, evidentemente. Somos chamados a mudar nosso comportamento. Tais mudanças que vão sendo efetuadas em nosso íntimo mostram-nos a caminhada do espírito imortal. Somos itinerantes. O progresso é a meta, a elevação é o fim. Do livro Antônio de Aquino, desse espírito que nos traz essa ajuda para todos nós, né? Meus irmãos, vamos orar, pedir a Deus que nos permita nesse instante que sejamos merecedores das misericórdias de Deus. Vamos pedir aos espíritos da casa de Clarence, a todos os espíritos, a Jesus, a Deus, nosso Pai maior, que nos inspire, que nos oriente, que nos dê forças para prosseguirmos nas nossas caminhadas e que sejamos dignos de todas as promessas de Cristo. Senhor Jesus, que possamos aqui no dia de hoje falarmos sobre os demônios, que assim seja. Meus irmãos, a nossa finalidade hoje é conversarmos sobre, do livro Céu e Inferno, o capítulo 9, que fala sobre os demônios, que nós possamos ser bem inspirados para que nós não vacilemos nas nossas intenções. Em todos os tempos, sempre houve interpretações diversas, até chamá-los de espíritos decaídos, que causaram muitas contradições, mas nas mais variadas crenças religiosas, cada um fazendo as suas suposições, os seus entendimentos. Busquemos valorizar este momento que aqui estamos e ver da necessidade que temos de nos aprofundar nos conhecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos faz vibrar na ignorância, o que já vem desde os tempos anteriores, dos povos antigos, é a ignorância. A ignorância no sentido de nos deixar ficar vagando nas trevas dos erros, do materialismo, das distorções entre erros e acertos. Está certo, está errado, é confiável, não é confiável, né? Todos os conhecimentos temos que apurar. Temos que passar numa peneira para ver se realmente é válido. Temos conhecimento que Deus nos deu inteligência. Só que uns espíritos levaram para ser usado para o bem. Nessas caminhadas, uns espíritos levam para o bem e outros para o mal.
Sentimentos morais vieram bem mais tarde fazer parte do progresso da inteligência humana, da inteligência que Deus nos deu. Só tempos bem mais tarde que aconteceu isso. A inteligência humana e paralelo não podia deixar de se associar à espiritualidade, né? Que à medida que nós vamos tentando entender o que é de fato certo, o bom proceder, é aí que entra a espiritualidade atuando em nós. Temos que nos esforçar para compreendermos a necessidade e entender de quantas evoluções precisamos para poder alcançar essa vitória, deixarmos de ser espíritos imperfeitos, como somos, e chegarmos a ser espíritos puros, para nos desprendermos do material. É o que nós temos que fazer, nos desprender do material e tudo que transgride ser espíritos melhores. A diferença do conceito que nós temos, né, de espíritos inferiores para, como o caso de dizermos que tudo que é errado é eterno, que os demônios são eternos, para o espiritismo, todos nós, em seus graus, até os demônios, estão em uma fase transitória. É uma fase transitória, nada é efetivo. A cumplicidade moral e material que nós temos, e aconteceu dos povos antigos, os desviaram de entender os porquês da ausência de Deus e da espiritualidade em suas vidas. Tudo que nós levamos para o material e não entrosamos, nós temos o material e o espiritual em nós. Se nós só usarmos do material, nós não alcançaremos de jeito algum a evolução, o progresso espiritual. Precisamos tirar de nós o egoísmo, a inveja, a aparentar falsas moral, né? Uma moral falsa. E falando do nosso assunto, que é os demônios, se nos aprofundarmos nos estudos do livro dos Espíritos, chegaremos à compreensão de que Deus, justo e bom, né, Ele não iria permitir criar seres direcionados ao mal e, por outro lado, seres direcionados ao bem. E criar entre eles meios e modos de se degladiarem. E com o seu consentimento, isso nós não poderíamos aceitar e entender dessa forma. Deus não é um pai que permita a seus filhos viverem na ignorância de se atritarem eternamente. Como vai modificar a posição desses espíritos? Isso não é verdade, né? Cabeça dos que acham Deus injusto pelo que existe na Terra. Nós achamos que tudo que dá errado para nós é culpa de Deus. E se nós estudarmos, meus irmãos, se nós buscarmos recursos, veremos que nós não estamos aqui para vivenciarmos a felicidade se nós não a buscarmos. Nós viemos aqui para acertarmos, nos reajustarmos com as leis, com a lei divina.
enquanto estivermos fora delas, aqui estaremos reencarnando e nos reajustando com ela. Por isso, não são situações eternas, são situações passageiras, são situações de momento, que cabe a nós sair dela ou não. A cabeça de cada um é que provoca essas incoerências de acharmos, de fantasiarmos, de indicarmos o demônio como uma figura de um valor extremo. Foram os homens que admitiram existir seres perfeitos como os anjos e seres maus eternamente, ambos eternamente, toda a vida bom, toda a vida mal. Nós estamos aqui passivos de cometermos erros, sim. Daí não podemos dizer que o procedimento é eterno, não haverá modificações. Aos espíritos inferiores deram a denominação de demônios. Não existe seres criados para o mal. Como dizer a especialidade, aqueles espíritos vieram com essa especialidade, fazer o mal. Aqueles outros vieram só para fazer o bem. Não, é uma mudança nossa, é uma mudança do nosso espírito. Ele era de uma forma, mas ele estudou, ele procurou ver coisas, ele procurou se aprofundar nos ensinamentos, e ele então foi se transformando, aceitando que a sua vida aqui não é para ficar esperando a ajuda de Deus. Deus nos ajuda, mas Ele nos deu a inteligência para botarmos para frente. O homem é que colocou formas alegóricas. Sabe que existem pessoas dessa forma, né? Colocam títulos, rótulos, rotulam pessoas, né? Não tem nem profundidade da vida daquelas pessoas, do procedimento, mas deu chance, são rotuladas. Assim, o homem colocou formas alegóricas para identificar os seres, dando formas imaginadas por eles. Como exemplo, Satanás, né? Alegoricamente, personagem do mal, lutando de frente com Deus, né? Aparência de chifres, de garfos, quer dizer, dando chances de mais intimação e valorização, né, para essa figura. Mas quem deu isso? Foi o homem, não foi Deus. Deus permite que cada um haja para vencer as suas más tendências. Para personificar o tempo, né, imaginar um ancião com uma foice e uma ampulheta. Claro que eles não iriam botar uma criança. O tempo lembra o que? Velhice, né? Então eles colocaram um ancião, uma foice e uma ampulheta. Então, diante disso, o que nós imaginamos? O tempo. E assim também eles fizeram com tudo que é de ordem que eles possam chamar a atenção. Como vemos, os espíritos puros, os anjos com asas brancas,
O que nos significa ver um anjo? Vamos assim ver um anjo com asas brancas. Pureza, né? A pureza está ali nos anjos. Demonstram. E o Satanás, com chifres, garras, deixando transparecer a sua total capacidade de evoluir para o mal. E os anjos mostrando a sua elevação para o bem. Algo sem possibilidade de ter atributos plausíveis, né? Tiram totalmente, pela sua insistência, a possibilidade de que alguém que está caminhando bem não deslize e alguém que está caminhando mal não consiga se elevar. Porque, meus irmãos, é normal passarmos várias fases na nossa vida, de acordo com a força espiritual que carregamos, que trouxemos, não é? E se aqui estamos é porque algo ainda está incompleto, algo ainda falta para nós nos realizarmos e vencermos, porque não é possível que nós estejamos ainda no mundo de provas e expiações e não tenham o que consertar. Todos nós temos que, muitas das vezes, estamos propensos a ceder e de repente nos desviamos. Mas temos que ser julgados por isso? Não. Se não pudermos dar a mão, oremos por quem ainda não teve forças moral para sair desse transe, dessa situação difícil. E assim encontram-se, né? E foram classificados os demônios. Só eles eram tidos como um espírito do mal. E assim prosseguiram por muitos e muitos tempos, devido à falta de desejo moral de elevação. Não é dizer que eles não possam sair ou muitos não tenham saído, mas é preciso ter muita força de vontade. Sentir que não é possível estarmos marcando passo. Nós não viemos aqui para estacionar, viemos para progredir. E temos que correr atrás de onde está o progresso, de onde estão as possibilidades. O que eu tenho que estudar, o que eu tenho que visionar para poder sair de certas situações. Nós temos que entender que nós não somos rótulos, né? Temos que ser rotulados, não. Nós temos que ser ajudados para sairmos dessa situação. Meus irmãos, na luz da justiça, nós temos que entender que a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos nossos até que deram começo, né? Tudo nosso é observado, tudo nosso é controlado pelo esse Pai amantíssimo que é Deus. Ele sabe das nossos ímpetos, das nossas vontades de vencer, e por que não vencemos? É porque ainda falta algum aprimoramento e nós então temos que ser capazes. Não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade. Nós não temos que usar da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo
ante a luz da justiça. Todos nós estamos aqui para respirar a luz da justiça. Todos os espíritos. Nós não temos que buscar retrogradar. Nós temos que dar impulso para sermos melhores, para que nós não possamos ficar marcando passo, e sim marcando um caminho saudável para chegarmos a um ponto de luz maior. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Se eu cometo uma falta, eu serei responsável por ela, irei prestar contas a Deus por ela. Então, o mesmo acontecerá com os demônios. Eles irão ajustar suas contas. Uma força maior e superior que é Deus. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem. Nós, às vezes, dizemos que não fazemos mal a ninguém. Eu não faço mal. Mas procure observar que também não faz o bem. E não é isso que Deus quer. Não tentamos caminhar fazendo o bem para não dar uma escorregada e cometer o mal. Então aí é que fica a situação de que não podemos vacilar nas nossas caminhadas, porque Deus está olhando. Deus nos deu inteligência para nós acordarmos. Não fiquemos sentados esperando que venha cair do céu, né? Nós é que temos que nos elevar através de um bom procedimento. Pois o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá a pena maior. Às vezes nós achamos que eu pensei, mas não fiz. Eu fiz, mas porque fizeram comigo. A Deus isso não interessa, porque nós já temos um certo conhecimento e será cobrado a quem tiver mais conhecimento. Será apresentado até situações para que ele prove que ele tem conhecimento, sim, que ele tem capacidade, sim. Então, todos nós estaremos com capacidade de evolução. Sejamos mais honestos, mais amigos, mais participativos, mais compreensivos da nossa necessidade de nós não nos atrasarmos nas nossas caminhadas. Assim, tomando por exemplo os demônios, vejamos por que eles sempre existiram e sempre foram observados de maneira tão penosa, né? De maneira tão de poucas possibilidades. Mas não, basta que eles se juntem ao bem, basta que eles saibam onde está a realidade
da vida. Onde está Deus? Não é daquela forma. Nós temos que raciocinar que não é. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas nós temos que saber que a evolução é uma coisa que nós temos que, até com livre-arbítrio, nós temos que saber manejar a nossa caminhada, né? Então, que nós possamos, por isso, levar como uma reflexão. Quem de dentro de si não sai, morre sem saber o que é nascer. Quem de dentro de si não sai, quer dizer, quem não se liberta das suas amarras, não procura ver o que está acontecendo, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso ser útil ao próximo, aos diferentes, que tudo isso está nas observações divinas. Então, levemos isso para nossa utilidade. Quem de dentro de si não sai, morre sem saber o que é nascer. Por que nascemos? Simplesmente por nascer? Não. Observemos, e aqui eu deixo esse meu recado, esse meu aprendizado, essas minhas situações que serviram para mim e para todos nós que caminhamos e estamos nesse momento caminhando nesse mundo. Observemos por que tudo está nos acontecendo, por que nós precisamos melhorar. Ao passo de nos ficarmos conduídos com o que estamos presenciando, vamos ver se nós estamos merecendo esse momento, nós estamos necessitados dessa situação para evoluirmos. Já se ouve muitas conversas bem semelhantes que dizem, realmente precisávamos desse momento, precisávamos enxergar a nossa casa, precisávamos enxergar o meu próximo que está dentro de casa, precisamos, enfim, Deus sabe o porquê e nós não sabemos nada. Então vamos prestar atenção, vamos prestar atenção, muito atentos, que Deus é mais, Deus é supremo, Deus é justo. Nós é que vacilamos pela nossa falta de espiritualidade maior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que possamos estar atentos, não nos descuidemos do nosso espírito, ajudemos a ele, que ao desencarnarmos possamos levar muita paz, muita tranquilidade, aceitarmos o que é nosso, né? E assim darmos muitas graças a Deus nas horas más e nas horas boas. Elas existem para nós, para nos corrigir, para que sejamos melhores. Nada está fora do lugar. Que Deus nos abençoe, que Clarencio nos ilumine. Agradeço ter estado aqui e que tudo transcorra na paz. Vamos.